Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. É um grande prazer poder estar junto com você nesse momento, estudando a lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre, estamos estudando sobre a verdade presente em Deuteronômio. E nessa semana, de maneira especial, estamos fazendo a introdução ao livro. Alguns temas que são importantes de serem entendidos antes que a gente possa entender a mensagem que está contida no livro de Deuteronômio. Hoje, de maneira muito especial, a temática que estudaremos hoje, que é segunda-feira, dia 27 de setembro, será a queda e o dilúvio. Alguns estudantes afirmam que uma das maiores descobertas no mundo científico aconteceu quando Isaac Newton estava embaixo de uma macieira e uma maçã teria se desprendido da árvore e caído na cabeça dele. Quando ele começou a pensar nessa situação, ele então acabou compreendendo a lei da gravidade. Se essa é uma história verdadeira ou se é apenas uma ficção, nós não sabemos. Mas o que sabemos é que Isaac Newton, de alguma maneira, descobriu a lei da gravidade. Não é que ele criou a lei da gravidade. A lei da gravidade sempre existiu. Ele apenas compreendeu o funcionamento dela. E o mais importante dentro dessa descoberta que ele fez é que a mesma força que fez com que a maçã se desprendesse da árvore e caísse na sua cabeça, a lei da gravidade, é a mesma força que, de alguma maneira, fazia com que a Lua estivesse, de alguma maneira, girando em torno da Terra, em órbita, e que a Terra estivesse girando em órbita ao redor do Sol. O que ele descobriu foi algo revolucionário para a sua época, porque a maior parte dos cientistas acreditavam que, antes dele, que haviam leis que regiam o universo e leis que regiam o nosso planeta, completamente diferentes umas das outras. E o que ele descobriu é que a mesma lei que rege o universo rege também o nosso planeta. É claro que essa descoberta diz respeito ao mundo natural, mas de alguma forma ela também ilustra um pouco dos aspectos espirituais. A mesma lei de amor que governava ou que governa o céu e o restante do universo, que é a lei do amor, é a lei que também governa o nosso planeta. Foi exatamente por isso que, como vimos na lição de ontem, o Lúcifer no céu, baseado na lei do amor, que está totalmente alicerçada sobre o princípio do livre-arbítrio, fez com que ele tivesse a oportunidade de entrar em rebelião contra Deus. Essa mesma lei, que foi aplicada aqui também no nosso planeta, fez com que a humanidade, escolhendo, usando seu livre-arbítrio, escolheu, ao invés de devolver amor para com Deus, dentro dessa relação que Deus queria criar com a humanidade, devolveu rebelião. Então, a mesma lei que rege o céu também rege a terra. O que é mais interessante no meio desse processo todo é quando olhamos aqui para o nosso planeta e percebemos que nossos pais, Adão e Eva, de livre e espontânea vontade, entenderam aquilo que era a proposta da serpente. Até porque, e só para poder lembrar que Apocalipse 12 vai dizer que aquela serpente, aquela velha cobra, que enganou Eva no Jardim do Éden, lá em Gênesis capítulo 3, é o mesmo diabo e Satanás. A serpente era foi apenas um instrumento usado como médium para que o diabo pudesse ter acesso a Eva. O fato é que Eva entendeu a proposta. É tanto que o livro de Gênesis, no capítulo 3, vai dizer que Eva, vendo que o fruto era agradável aos olhos e, ao mesmo tempo, desejável para dar entendimento. Que entendimento que ela queria? O que a serpente tinha dito para ela. O diabo disse, se vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Deus. Ele fez com que Eva, de alguma maneira, é claro que ela foi iludida de alguma forma, mas, ao mesmo tempo, ela desejou a mesma coisa que o Lúcifer desejou no céu. Ela quis ser igual a Deus. Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28 vão dizer que foi isso que ele quis. Ele disse, eu subirei acima das mais altas nuvens e serei igual ao Altíssimo. A Eva desejou a mesma coisa, usando o seu livre-arbítrio.
Quando olhamos para Gênesis capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, a gente vai perceber que as escolhas de Adão e Eva, bem como dos descendentes deles, dos filhos deles, fizeram com que a humanidade entrasse por um caminho de autodestruição. Gênesis capítulo 6 vai dizer que todos os pensamentos dos seres humanos se tornaram maus continuamente. E isso deixou Deus profundamente triste. Por quê? Porque uma vida que não seja baseada, uma existência que não seja baseada no amor, leva à autodestruição. E a humanidade estava chegando a determinado ponto em que, se Deus não intervisse, eles se autodestruiriam e, ao mesmo tempo, destruiriam o planeta que Deus havia criado. E para que isso não acontecesse, o Senhor Deus interviu. Resetou a humanidade. E então, um processo depois do dilúvio, como se fosse uma nova criação, vai acontecer. Deus escolhe a melhor pessoa que havia naquela geração, um indivíduo com um coração mais voltado para Deus, cuja vida tinha sido mais alicerçada no amor, um cara chamado Noé. Seus filhos, sua família, que foram criados embaixo do mesmo amor, mas que tinham o mesmo benefício, livre-arbítrio, para escolher amar ou não. Eles viveram com Deus, passaram por uma experiência tremenda com Deus, mas os descendentes deles, em poucas gerações, levaram a humanidade para a realidade de Gênesis 11, onde a humanidade está ali na planície Sinear e a maior parte das pessoas constroem agora uma torre. O objetivo deles é fazer uma torre cujo céu estivesse no topo. É uma das traduções possíveis. A ideia deles era conseguir construir uma torre, porque se Deus resolvesse mandar um dilúvio, as pessoas poderiam subir na torre e escapar de Deus. Era uma sociedade que estava usando agora o seu livre-arbítrio para tentar fugir de Deus, que havia escolhido, igualzinho Adão e Eva, e a sociedade antes do dilúvio. Escolheram viver a sua vida sem devolver o amor. Recebiam amor da parte de Deus, mas não queriam devolver esse amor. O Senhor Deus percebeu que, a menos que ele deixasse de intervir de novo, a humanidade chegaria em pouco tempo à mesma condição que havia estado antes do dilúvio. E então o Senhor Deus agora vai intervir novamente, e o texto de Gênesis 11 vai mencionar que as pessoas começaram a se mudar para algumas partes da torre, e as partes mais altas eram utilizadas como um templo para os seus ídolos. Ídolos feitos à imagem e semelhança do ser humano, o que fez com que eles entrassem numa degradação moral e espiritual tremenda. A partir desse momento, o Senhor Deus vem, confunde as línguas e espalha todas as pessoas agora pela superfície da terra, para que, usando o seu livre-arbítrio, eles tivessem a possibilidade de fazer melhores escolhas do que aquelas que os seus antepassados haviam feito. E no meio disso tudo, agora o Senhor Deus iria entrar em cena para poder tentar criar um mecanismo para mostrar para as pessoas que o único estilo de vida seguro para a humanidade era viver tendo como base o amor. Você compreende que tudo dentro da relação de Deus com a humanidade se baseia no amor. Todas as vezes que a humanidade estabeleceu sociedades e, ao mesmo tempo, respostas que não foram baseadas no amor, fizeram com que eles entrassem em rota de colisão com a sua própria existência e colocaram em xeque a própria existência da humanidade. Quase se autodestruíram. Por isso, nada menos do que o amor poderá fazer com que a humanidade consiga continuar existindo. Por isso é tão preocupante quando nós olhamos à nossa volta e vemos de novo, à nossa volta, em todos os lugares do nosso planeta, boa parte das pessoas vivendo centradas em si mesmos e, ao mesmo tempo, em deuses falsos, deixando o amor como uma segunda opção, terceira opção, ou nenhuma opção na sua vida, sem espaço para eles. O que a gente tem visto como consequência disso hoje? Não é exatamente o que aconteceu antes do dilúvio? Imoralidade, violência,
egoísmo extremo, pessoas que, em nome daquilo que eles querem, são capazes de poder passar por cima de tudo e todos. Sociedades que estão se fragmentando a cada dia, porque não têm sido construídas em cima da única base segura, o amor. Gostaria de orar pedindo a Deus para que Ele nos ajudasse a aprender com os erros das civilizações passadas. E na nossa vida, na nossa existência, pedimos a Ele que nos ajude a construir uma história baseada no amor. Olha comigo. Obrigado, Senhor, porque a história que o Senhor construiu junto conosco, apesar de termos nos rebelado contra Ti enquanto humanidade, é uma história baseada no amor. A Tua história é uma história de amor. Agradecemos também porque encontramos alguns exemplos de pessoas que escolheram amar. No meio de civilizações que acabaram vivendo para si mesmas. Homens como Noé, homens como o próprio Enoque, Matusalém, Sete, entre outros. Te pedimos que o Senhor nos ajude hoje a seguirmos o exemplo desses homens e mulheres que decidiram viver a sua história, tendo como base o amor. Olhamos à nossa volta e ficamos tristes, Pai, percebendo que a nossa sociedade está se fragmentando, porque o amor tem desaparecido de todos os lugares para onde olhamos. Ajuda-nos a andar na contramão e a estabelecer uma vida tendo como base o amor a Deus e ao nosso próximo. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?